Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Michael Rios. O homem hoje está sendo aí o comandante ali da nave. Boa tarde, Marden Lopes, boa tarde, Karen, boa tarde, Marçal, boa tarde, ouvintes, boa tarde, internautas e boa tarde, telespectadores da TV Atitude by Web. Como é que vai a nossa TV Atitude by Web? Vai bem? Estamos continuando a produzir os no vídeos, ar, né? Parabéns. Eu convido, inclusive, a nossa internauta a conferir nossos vídeos. Vamos convidar, porque ouvir é bom e ver ainda é muito melhor, né, Michael Rios? Ok, mas que notícias boas, né, Marden? Você está nos trazendo aí, nos brindando esse 11 de abril gostoso, chuvoso. Nós estamos aí numa lua de mel, né, com São Pedro, nesse momento, realmente para nós históricos, e de certa forma, nós éramos assim um pouco descrentes, né, devido a essas previsões, às vezes pessimistas, né? E nós sempre apelando a nossa fé acima da nossa, né, consciência de conhecimentos técnicos, né, mas a fé sempre está na frente. E a gente sonhava com esse inverno realmente como nós estamos vendo agora. Não é um inverno rigoroso como em alguns invernos anteriores. Eu conversava agora antes de meio-dia, ali na Shopping Pães, com meu amigo Paulinho do Povo, e ele exatamente, nós comentando sobre esse inverno, e nos fez inclusive um alerta, né? O assoreamento do nosso rio, graças a Deus, até nisso Deus tem sido generoso conosco, porque tu imagina se nós tivéssemos uma chuva, não sei onde foi o município, se foi Ibicuitinga, que chegou superou a 200 milímetros, foi, não sei qual foi o município, nem precisa se preocupar não, mas teve um município aí que chegou, ou superou, chegou próximo de 200, tu imagina se uma chuva dessa, não precisava nem estudo não, né? E do jeito que as coisas estão, né, o nosso lençol freático está bem superficializado, então toda chuva que bater, ela corre e vai, né, causar os estragos, né? É bom até fazer esse alerta, né? Apesar de nós acharmos, né, aliás, termos essas previsões do INPE, da FUNSEMI, de que as nossas chuvas serão um pouco abaixo da média, ou no máximo na média, mas sempre cabe um lugar aí sempre cabe um espaço, né, de uma chuva superando as médias. E aí, se nós tivermos, com certeza nós vamos ter problemas, né, de alagamento, sem dúvida nenhuma, e da defesa civil, que eu queria lembrar no nome, da defesa, nós iríamos ter que ter a presença da defesa civil, porque nós conhecemos como é a nossa cidade, nós não planejamos para chuvas, nós nos planejamos para secas e para verão. Chuvas mesmo nós não nos preparamos. Então é importante o assoreamento do rio. Deu uma limpeza boa, mas precisaria aprofundar um pouco. Eu não sei se o momento seria esse, ou poderia ter sido há 4 meses, 5 meses, no final do governo passado. Normalmente o ideal é novembro, dezembro, para esperar a quadra invernosa. Então, até torcer para não ter uma chuva grande, porque nós vamos ter desabrigados no município de Itapajé e com certeza alguns estragos materiais. Espero que seja só isso, né? Não tenha nenhum sacrifício, né, de sofrimentos de pessoas, de seres humanos. Mas é bom a gente não esquecer do problema do assoreamento do nosso rio São Francisco. Pois não, Marlene? Bom, inclusive, sobre esse assunto, não sei se Maicon conversou com o prefeito hoje sobre esse assunto, mas amanhã nós vamos ter uma entrevista extensa com o prefeito de Mascruz, foi gravada hoje, que é uma data simbólica, em que se comemoram, em que se registram os primeiros 100 dias da gestão municipal. São 100 dias, né? Então, nós temos esse modelo, esse sistema, né, de
de fazer a primeira avaliação de um governo, seja ele municipal, estadual, federal, de qualquer natureza, os primeiros 100 dias, né? Eu acredito que ele tenha muito o que falar. Ele é uma pessoa que tem corrido, né, o trecho, como se diz na gíria, tem corrido secretarias, governo do estado, e eu acredito que ele tenha muito a falar aí para vocês amanhã. Amanhã traremos essa entrevista. Então já está aí programado. É bom que se ouça e se faça uma análise, uma avaliação dos primeiros 100 dias do prefeito Dimas Cruz. Pois não, Marcos, você ia falando? Sim, agora eu quero trazer uma notícia importante, e isso, na verdade, eu vou trazer aqui um enunciado, é o senhor que vai dar essa notícia aos nossos ouvintes, já que o senhor esteve ontem pela manhã numa reunião na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em companhia do deputado Danilo Forte. Os dois foram recebidos pelo presidente do TJ, não é isso? Desembargador Francisco Gleidson Pontes, e o assunto era a construção do novo fórum da nossa comarca, fórum esse que deve ser erguido num terreno doado pelo senhor Dr. Bastos. Ok, chuva ainda nós vamos falar, que eu acho muito bom falar em água, viu? É importante, né, Michael Rios? O Mike deu uma gargalhada boa, porque é um assunto que a gente fica realmente exultante, quando se fala em chuva, em inverno, em água, em reservatório, e você falou aí nos reservatórios. Irauçuba está aumentando significativamente. O nosso Rio Castoré já está botando água, Marcos. O Rio Castoré já vimos inclusive vídeos que foram postados na internet. Muito bacana, pois é, isso é uma notícia espetacular. E aqui no Itapajé, sem dúvida nenhuma. Agora, eu imaginava que o nosso reservatório, o nosso Ipuzinho, tivesse com mais de 70. Você está falando de 61. No ano passado, quanto foi? Chegou a 63. Então nós estamos próximos da nossa marca histórica, a marca, né, do ano, porque é a marca histórica, já que ele tem apenas 2 anos, né? Foi inaugurado em 2013. Mas foram anos bem ruins, né? Então tem 3, 4 anos. É o 4º ano, mas os 2 primeiros foram fraquíssimos, né? Muito. Se é que se pode dizer que tiveram inverno. Pois é, então, depois nós voltaremos a falar. Então, aproveitando aí a deixa, realmente ontem, como o deputado Danilo Forte já tinha antecipado aqui na entrevista dele, ele tinha marcado essa audiência, né, com o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Gleidson Pontes, uma pessoa extraordinária, rapaz, afável, um executivo. Fiquei impressionado, né, com o domínio que o Dr. Gleidson Pontes demonstrou com relação à própria justiça no estado do Ceará. Porque ia conosco também, com o deputado Danilo, conosco, com o deputado, né, que eu apenas fiz companhia, o presidente da CDL lá de Canidé, que ia reivindicar mais uma vara lá para a sua região. E ele deu assim uma aula sobre o trabalho que ele está desenvolvendo, o levantamento que eles estão fazendo sobre todas as comarcas do estado do Ceará. E ele disse uma coisa que até, de certa forma, nos preocupa, principalmente para as pequenas comarcas. Comarcas com menos de 600 processos, provavelmente vai ser absorvida por outras comarcas, né? E isso aí deve cair umas 30 ou 40 comarcas que não tem realmente a quantidade de processos suficientes para manter uma comarca. É mais ou menos dentro dessa visão, mas eles ainda estão estudando, não tem nada decidido, mas ele demonstrou um conhecimento e uma ação que ele vai desenvolver para agilizar os processos da justiça, né, para não deixar gargalos, para não deixar protelamentos, demoras excessivas, porque a justiça para ser justa, ela tem que ser rápida, tem que ser ágil. Quando demora, você não consegue fazer a justiça. E é esse desafio que ele está imbuído de fazê-lo, o Dr. Gleidson Pontes. Realmente me deixou impressionado a capacidade, né, de ação, de execução, de proação que ele demonstrou nesse pequeno espaço de tempo que nós tivemos com eles. E
com relação a Itapajé, e por sinal, nós estávamos lá eram duas cidades devotas de São Francisco, e assim que se entra lá no gabinete do nosso secretário, está lá a imagem do nosso São Francisco. E eu perguntei, é de Assis ou é das Chagas? Ele disse, é o mesmo, não vamos aqui arrumar confusão, porque o lá de Canidé é das Chagas, né? O nosso é de Assis, mas é o mesmo São Francisco. Ele disse, não, tudo bem, não vamos discutir por qual é o santo que o senhor tem aqui, não, é São Francisco sem complemento nenhum. Então, a gente começou a falar e falamos na construção do fórum. Ele já tinha tudo na cabeça, ele já disse, já estamos licitando, a licitação já está em andamento. Se não houver, né, recursos, que normalmente ele disse, comigo ainda não houve nenhum, né, eu tenho tido uma sorte muito grande. Se não houver recursos, no segundo semestre nós já estaremos começando o fórum do município de Itapajé. Vai ser um fórum moderno, né, com espaço para abrigar todas as estruturas jurídicas aqui da nossa região, né, logicamente do Poder Judiciário, e vai ser um fórum realmente regionalizado, da micro-região aqui, pegando Irauçuba, né, nós vamos ficar aqui muito bem assessorado aqui, a parte seguinte, né, mas eu acho que Irauçuba vai continuar. Irauçuba tem, né, o fórum de lá, tem, né, Tejuçuoca tem o fórum ou não? Tejuçuoca tem também, né? Tem, né, Michael? Pois é, eu não sei como é que vai ficar, eu sei que o nosso vai ser um fórum muito moderno e de vanguarda. Então ele nos deu essa boa notícia, nós saímos lá muito eufóricos, satisfeitos, que o sonho que a gente tinha de fazer a estrutura forense, a estrutura do nosso fórum aqui no município de Itapajé, vai se tornar realidade, segundo o nosso desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, doutor Gleidson Pontes, que estávamos amparados lá pelo nosso deputado federal, Danilo Forte. E interessante, rapaz, o Danilo é uma pessoa extraordinária. Lá depois, né, que nós fizemos as reivindicações, Itapajé e Canidé, aí ele disse, bom, deputados, o senhor veio aqui fazer os seus pleitos, agora sou eu que vou fazer o meu, não para mim, mas para o Tribunal de Justiça. É um PEC lá dos gastos, não sei se não é a PEC dos gastos, não, é a história dos estados, né, da redistribuição dos estados, que está afetando os recursos que vêm para o Tribunal de Justiça. E, imediatamente o deputado ligou lá para o relator da PEC, que está sendo, né, está sendo executada no Congresso, colocou ao vivo lá o deputado João, não é Paulo, João Paulo, é Paulo José, alguma coisa assim parecida, o deputado federal, e já entrou em contato com o desembargador e rapidamente ele deu sequência a esse pedido do desembargador. Eu estou falando isso exatamente para mostrar o relacionamento do nosso deputado Danilo Forte, né, a maneira que ele trabalha, a maneira que ele ajuda ao Ceará de uma maneira geral, né, porque isso vai atender não só o Ceará, mas todos os tribunais de justiça do Brasil, né, com essa pequena mudança que o presidente do tribunal, Dr. Gleidson Pontes, solicitou, vai ajudar a todos os tribunais de justiça do Brasil, né, que passam hoje por um momento difícil, como todo, né, toda a estrutura, né, pública do Brasil, seja executivo, seja judiciário, seja legislativo. Inclusive, temos ainda duas ações que foram desencadeadas aí pela ação política do deputado Danilo Forte. A primeira, a reinauguração do posto da Polícia Rodoviária no Curuatá. Muito importante para nós que fazemos aqui essa rodovia BR-222, vamos sempre, eu estou indo toda semana, e tem gente que vai todo dia, e você ter a segurança de um posto da Polícia Rodoviária Federal inibe muitos desavisados que porventura queiram cometer alguma ilicitude. Então, muito
Foi muito importante. Parabéns aí ao deputado Danilo Forte por mais essa conquista, né, aqui para a nossa região, que atende não só Itapajé, como o próprio São Gonçalo do Amarante, que é onde está localizado, né, lá em Croatá, São Luís do Curu, Umirim, Tejuçuoca, Irauçuba, todos aqueles que trafegam na BR-222 se sentem mais seguros com a presença de um posto da Polícia Rodoviária Federal. Bom, e ele conseguiu trazer, né, o superintendente nacional da PRF, que também fez um discurso. Que é o Estênio... O Estênio Pires é o estadual. Estadual. O Estênio Pires é o DENIT estadual, né? É a PRF estadual, o Estênio Pires. Ele que assumiu há pouco tempo, há poucos meses. No lugar do Diógenes. Isso. Inclusive o deputado Danilo Forte fez uma crítica à antiga superintendência, porque foi um erro estratégico ter tirado aquele posto dali, ter desativado. E agora o Estênio Pires, atendendo essa solicitação do deputado, conversou também com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, com a Superintendência Nacional, e foi possível reabrir esse posto. Pois é, para nós foi muito importante. O superintendente nacional é o Renato Dias. Renato Dias. Deve ser lá do Paraná. Se eu não me engano, acho que ele é do Paraná. E uma outra ação do deputado, um outro pedido, dessa vez ao governador Camilo Santana, foi a implantação permanente de um destacamento do BP Raio na nossa cidade. Na entrevista que Danilo nos deu por telefone, no início da semana passada, ele já adiantava que o governador iria atender a esse pleito. No entanto, saiu uma matéria da assessoria de comunicação do governo do estado em que não incluía Itapajé no rol de municípios que receberiam esse benefício. Houve aí uma certa crítica ao deputado federal nas redes sociais, mas Danilo Forte preferiu, em vez de estar discutindo em rede social, ele preferiu ir novamente ao governador, solicitou que o governador gravasse uma entrevista. Essa entrevista foi nos mandada e o próprio Camilo Santana se comprometeu a instalar o destacamento em Itapajé. Pois é, rapaz, tem gente que parece que não gosta do Itapajé, né? Torce para não dar certo, né? As pessoas que se comprometem com o município, né? Tá lá brigando para conseguir, mas tem alguém que não gosta que o Itapajé dê certo. Mas apesar daqueles que não gostam, o Itapajé está começando a mudar, né? Nós estamos aí com Caixa Econômica, com Banco do Nordeste, com Universidade Federal, fórum para ser efetivado aí, se Deus quiser, até o ano que vem. Fórum, isso é fantástico. E um batalhão do raio, que é a segurança, né? Se somar tudo isso aí, meu amigo, nós vamos dar um salto aí extraordinário. Então, vamos começar a torcer pelo Itapajé. Essa turma que não gosta do Itapajé não é para ficar conversando água não, porque atrapalha, porque prejudica, né? Porque se pelo menos, não, eu estou criticando porque eu vou arrumar. Não, é criticar por criticar para tentar denegrir. Isto não é bom. Nós precisamos somar esforço. Itapajé precisa de quem ajude e não de quem prejudique, porque você tentando prejudicar, você está exatamente fazendo um gol contra. E nós precisamos ganhar de goleada. Não vamos ser uma Alemanha não, mas vamos brigar para a gente dar aqui vários gols. Aí eu citei aí 5 gols. E tudo gols de placa. Então apareçam mais para fazerem mais gols, né? Temos aí o açude do Ipuzinho, que é outro gol de placa para Itapajé. Então, devagarinho o Itapajé está se rearrumando e graças a essas figuras extraordinárias que pensam no Itapajé 24 horas, brigando, tentando, conquistando, doando, porque é importante que a sociedade também ajude, faça a sua parte, né? Às vezes é só a gente fica cobrando, mas também faz teu sacrifício, amigo, para que a gente possa realmente ter um Itapajé progredindo, de sucesso, desenvolvido, porque é bom para todo mundo. Você imagina o Itapajé aqui com a sua universidade, o batalhão de raio funcionando 100%, né? O fórum do município de Itapajé é uma obra extraordinária, uma obra suntuosa na entrada da cidade. E vai levar o crescimento para aquela lado da cidade. Vai levar o crescimento, né? Dando assim uma amplitude ao município. Então é isso que nós precisamos para fazer o Itapajé crescer, o Itapajé desenvolvido, o Itapajé
rico, justo e dando oportunidade aos seus filhos. Isso é que é importante. Nós temos aqui, eu nunca esqueço de falar, a nossa escola Adriano Nobre, a nossa escola, né, Estefânia Matos, o nosso grupão, que são verdadeiros celeiros de mentes privilegiadas. Nossa juventude, criando essa estrutura que o Itapajé está sendo, né, fomentada e está sendo preparada. Eu acredito que nós vamos criar oportunidades para todos esses jovens que precisam crescer e ocupar o seu espaço. É isso que estava faltando no nosso município. Então vamos estimular, né? Até a propósito disso, né, da história lá do fórum, né, eu soube aqui através do Fugêncio, né, que se ofereceu, a prefeitura se oferece para fazer a infraestrutura lá para o fórum, avenidas, eletrificação. Isso é um tento extraordinário, isso é muito bom para Itapajé, e tudo que vier de ajuda é muito bem-vinda. Então eu até disse, eu até já antecipei lá para o nosso desembargador que nós vamos ter várias ajudas aqui, né, do prefeito, da prefeitura, do prefeito municipal. Perfeito. Eu quero inclusive dar uma satisfação a 2 ouvintes que nos ligaram reclamando de uma situação que tem acontecido no posto de atendimento do Detran em Itapajé. Inclusive essa foi uma demanda que eu repassei ao deputado Danilo Forte. Está acontecendo a situação, doutor, de que uma das principais demandas desse posto de atendimento é a emissão de documentos. Mas é necessário que tenha um servidor capacitado pelo Detran para fazer a emissão desses documentos. E aqui nós não temos um servidor permanente. Até bem pouco tempo atrás, uma pessoa vinha de Itapipoca para Itapajé 2 vezes por semana, mas esse servidor ele já não tem mais interesse em vir, porque ele parece que ganha uma diária de R$30 e para ele não é interessante. Não paga nem a passagem. Então, nessa levada, daqui a pouco nós vamos ter o nosso posto aqui fechado, desativado. E nós repassamos para o Danilo Forte e ele prometeu conversar com a direção do Detran para pedir mais esclarecimentos sobre essa situação. Pois é, isso aí é uma coisa simples, mas que causa transtorno para o povo daqui do município. Né? Um profissional não precisa ser um posto avançado, sei lá, mas... O Maicon me avisa que essa pessoa vem terça e quinta. Deveria ter uma pessoa de segunda a sexta. Por que não de segunda a sexta, né? E morasse até aqui mesmo, ele ficaria lotado. Não sei se o posto é do Detran, não é, né? O posto é do Detran? É posto do Detran. Se for mantido pelo Detran. Não é terceirizado, não. É bom até saber direitinho, porque se for do Detran, por que não tem funcionários do Detran lá? Então, seria a primeira pergunta que eu estou aqui questionando, porque eu não tenho certeza que o posto é do Detran. Eu acho que é terceirizado. Mas se houver possibilidade, eu acho que o deputado Danilo, com certeza... numa conversa com o governador Camilo Santana, sem nenhuma dúvida, ele vai locar um funcionário para passar aqui a semana, não precisar, e sexta-feira levaria para Itapoca, né, para fazer, porque Itapoca tem a agência do Detran, né, não sei nem como é que chama, vou chamar de agência, porque deve ter o nome aí oficial, para fazer, logicamente, o encaminhamento, né, através digitalizar, enfim, toda essa área de tecnologia que é preciso fazer. Eu acho que a estrutura do Detran, que é muito boa lá em Itapoca, né, vai complementaria o serviço. Mas fica aí a nossa reivindicação, e o deputado Danilo Forte já está imbuído, né, de fazer esse pleito junto ao governador Camilo Santana, é isso? Exatamente. Bom, doutor Bastos, uma situação que tem acontecido aqui na nossa BR, e já tem acontecido com alguma frequência. Depois da reforma da BR-222, e diga-se de passagem, ficou muito bom, foi retirada a curva da morte, e isso tem evitado certamente já inúmeros acidentes, mas nós temos uma situação ali no corte, como é chamado popularmente, aquela passagem entre rochas, 2 paredões de rochas. Agora, com o período chuvoso, frequentemente parte dessas rochas rola, causando acidentes na BR. Felizmente, ainda não tivemos nenhum acidente fatal, mas se o DENIT não tomar algum tipo de providência, isso infelizmente poderá vir a acontecer. Pois é, eu tenho pego aqui no Zap da vida,
de vez em quando tem lá uma quantidade de pedra, né? Às vezes obstruindo meia pista. E como é uma área assim, né, crítica, porque é uma curva, as pessoas, se for à noite, não tem nem como evitar o acidente. E graças a Deus, como você falou muito bem, nenhum acidente com danos pessoais, né, de seres humanos, apenas danos materiais. Mas isso aí... Tivemos um ferido na última quinta-feira. De pequena monta, mas de qualquer maneira o dano material também causa um transtorno muito, né, desagradável. Você imagina, você vai uma viagem à noite, aí de repente acontece você não pode mais viajar porque alguma coisa com pneu, com aro, enfim, prejudicar a sua viagem. Então isso é profundamente triste, e era importante o Marden ou Maicon Rios que a gente comunicasse ao próprio DENIT para saber qual é a ação que eles vão fazer. Que, aliás, ninguém sabe, né? Ali é uma rocha porosa, né? E como existe uma queda d'água substantiva ali, eu passei na quarta-feira à tarde, rapaz, era uma bica tão espetacular, ia quase no meio da pista. Para tomar banho. Daria para tomar banho. Não era muito bom porque era no meio da pista. Mas tu imagina aquilo ali, dentro daquela visão, água mole em pedra mole, né? Porque ali não é pedra dura, não. Água mole em pedra mole, não precisa nem bater muito, não, que ele já desbanca lá e cai. Ali foi o que aconteceu. A pedra, ela é um arenoso, eu acho que é feito quase que uma areia compactada, e com água, tu não tem dúvida, se dissolve mesmo. Então é importante que o DENIT traga lá seus engenheiros para fazer, e faça até esse pedido a ele, né, faça essa reclamação, essa denúncia, antes que haja um problema mais sério. Ok, vamos passar à pauta estadual. É sempre bom falar de bons assuntos, notícias boas. O governador Camilo Santana, ele continua aí na sua luta de tentativa de instalação do hub da Latam no estado do Ceará. E a última informação que nós temos é que ele teria tido a primeira reunião com a presidente da Latam no Brasil, a Cláudia Sender, que ocorreu no estado de São Paulo, e ele tratou, claro, evidentemente, sobre a implantação desse hub. Ao que tudo indica, pelo menos nas palavras do governador, o Ceará parece que assumiu a dianteira nessa preferencial de instalação desse equipamento. Pois é uma coisa complexa. Ontem eu conversava com um empresário, né, do ramo, e ele falando ainda das dificuldades, né? O defeito do nosso aeroporto é porque ele fica muito central, no centro de Fortaleza, né? Isso, de certa forma, causa, né, uma certa dificuldade até para ampliação. A expectativa do hub desse, ele é ampliar praticamente 5 vezes a quantidade de pessoas que vão voar, né? Vão entrar no avião ou sair do avião, que hoje é em torno de 5,6 milhões, né? Mas se você imaginar como é que esse nosso aeroporto teria condições de embarcar e desembarcar 25 milhões de pessoas por ano. Rapaz, é uma quantia, dá mais ou menos 80 mil pessoas dia. Será que esse nosso aeroporto, nessa localização, tu imagina quantos mil táxis saindo daí? Quer dizer, é uma coisa assim meio complicada para a gente, pelo menos, a não ser que a gente mudasse ali, sei lá, para Caucaia, um local ali perto, para que você tivesse. Só para você ter uma ideia, o aeroporto de Natal fica, se eu não me engano, a 60 quilômetros da cidade de Natal. 60 quilômetros. Aí eles foram longe. Aí a história do terreno do nosso Henrique Alves, né? É um terreno lá dos parentes do nosso Henrique Alves. É ele e o Aécio Neves, né? Que eles gostam dos aeroportos. O Aécio construiu no terreno do tio, né? E o Henrique Alves foi no terreno dos parentes, no inventário deles. Mas eu acho que o intermediário seria ideal. Eu me preocupo, eu comecei a ficar mais
pessimista um pouco pela localização e como é que nós vamos criar canais de entrada e saída. Você imaginar 80 mil pessoas embarcando e desembarcando por dia. Então tu imagina num dia grande desse, sei lá, num evento grande, 300 mil, 500 mil pessoas, sei lá, 400 mil pessoas, que a capacidade do aeroporto desse é mais ou menos, que seja um hub, é mais ou menos isso, pode chegar a isso. Então, é muito bom a gente começar a fazer uma previsão para daqui a 30 anos. Logicamente que esse valor 5 vezes seria nos 30 anos atingindo esse máximo, né, que seria 25 milhões de embarques e desembarques. Mas talvez duplicar, eu acho que nós teríamos condições, ampliar mais, que é o que vai ser feito. E só isso aí já dá um diferencial muito grande para a gente. Perfeito. Nós falávamos aqui de chuva no início do JI, é sempre muito bom chuva, desde que não seja em excesso, claro, mas esse período invernoso ele também traz um problema, a questão da proliferação do mosquito Aedes aegypti. E o Ceará tem neste ano, isso já considerados o primeiro trimestre, pelo menos 41 cidades com alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, esse é um número que cresceu em relação ao ano passado, e eu trago aqui alguns dados dos municípios da nossa região. Nossa cidade de Itapajé, ela está com 4,1% de infestação predial, quando a Organização Mundial de Saúde afirma que o índice satisfatório não pode passar de 1%. Agora, há cidades com situação bem mais grave. Canidé está com 17,5% de infestação predial. Aí é brincadeira. E Tejuçuoca, 10,9%. Então, é muito importante que nós tenhamos aí providências para diminuir esses índices no segundo trimestre. É a história do dever de casa. Nós precisamos fazer um mutirão, fazer uma verdadeira operação de guerra, colocar toda a sociedade na rua, porque senão nós vamos ter problemas graves. Você não sabe o que é uma chikungunya, você não sabe o que é uma zika, meu amigo, uma dengue, não é brincadeira. E tem mais, viu? O Aedes aegypti também, ele transmite a febre amarela urbana, né? Graças a Deus ainda só estamos com a silvestre, né? E é lá na região sudeste, ali Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas não vamos esquecer. Então, quanto menor este índice, mais difícil vai ser nós sermos acometidos por estas doenças tropicais, que são extremamente, né, importunantes, né, e até letais. Tem pessoas que morrem. Então nós temos que ter esse cuidado. Seria interessante aí que a vigilância sanitária, Secretaria de Saúde, os colégios, todo mundo fizesse uma campanha. Coloco aqui a Rádio Atitude à disposição, na hora que quiserem, na hora que precisarem, para que nós possamos fazer aqui um verdadeiro mutirão para tentar reduzir esses índices para metade, 4 para 2 e daí para 1. Que é o máximo permitido pela Organização Mundial de Saúde. O ideal é de 1 para baixo, é 0, alguma coisa, para que a gente possa ter uma tranquilidade. O caso aí de Tejuçuoca e Canidé com 17,5. Né? Irauçuba, eu quero saber Irauçuba nós não temos informações sobre mas eu acho que Irauçuba, o índice era muito baixo. Eu lembro, na época, no ano passado, a gente acompanhou, era muito baixo. E de fato eu não sei porque, até estranhei, mas não sei porque a Secretaria Estadual não divulgou o índice de Irauçuba. Eu não sei se eles estão botando só... Isso tem em todos os municípios? 184? Não chega ao 184. Então eu acho que é quando atinge um certo valor, eles botam mais alarmantes para que as pessoas se preocupem. Mas para se manter, precisa continuar fazendo o trabalho, né, de prevenção, de limpeza, principalmente agora que as chuvas estão mais generosas, né? Então nós não podemos, né, perder a guarda.
baixar a guarda, evitando, né, a infestação desse mosquito. Bom, e eu tenho a participação da comunidade do Salgado, lá no distrito de Iratinga. Eles pedem que os agentes de endemias levem os peixes, aqueles peixes beta que são colocados nas caixas d'água, como foi prometido lá para os moradores. Então fica aqui o registro. Quem é que está distribuindo? É bom saber. É a Secretaria da Saúde que distribui. E tem bastante aqui. Existe um criador. Então era bom fazer essa disseminação desse peixinho, que ele tem uma função espetacular. Ele come a larva. Aí, doutor, é 100%. Tem a participação de um ouvinte que reclama de mato no meio da rua, na rua Maria das Dores. Não me recordo qual o bairro. Maria das Dores, mas enfim, fica a reclamação da nossa ouvinte. E tem a participação do João Gomes da Silva. João Gomes da Silva, ele perdeu uma carteira com todos os documentos e pede quem encontrou ou vier a encontrar, deixar na recepção da Atitude FM ou ligar para 992-71-7653. 992-71-7653. Bom, doutor Bastos, passando a nossa pauta nacional, nós ainda estamos às voltas com as negociações da reforma da Previdência. O ministro Henrique Meirelles, ele foi curto e grosso na última palestra que deu, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro, citou o Rio de Janeiro como exemplo, do descalabro financeiro, e disse, ou aprovamos ou não teremos mais como pagar os aposentados, e não tem outra saída, não tem alternativa. Não se trata de ideologia A ou ideologia B, trata-se de números. Quando não tem dinheiro para se pagar, não se paga. Rapaz, chegamos realmente, no caso da Previdência, no fundo do poço. E não tem alternativa, não. Os países, né, da Europa, os países ditos ricos, todos eles já fizeram as suas mudanças, porque não dá para pagar, porque não tem condições. Ou é aquela história, a receita é menor do que a despesa. Agora, interessante, eu queria até também lembrar aqui do nosso deputado Danilo Forte com relação à aposentadoria do trabalhador rural. Ninguém pode esquecer o trabalho que o deputado Danilo Forte está fazendo, exatamente para dar uma atenuada. O agricultor, vamos reconhecer, é diferente do cara que está no birô aqui no ar-condicionado, sei lá. É diferente, ele está lá pegando sol, né, de causticante praticamente o ano todo. Quando tem uma chuvazinha, é 5% do tempo. 95% do tempo é sol, inclemente, né? E isso, de certa forma, dá uma moleza maior, uma diminuição até da potência do trabalho dele. Então é interessante, o deputado Danilo Forte está desenvolvendo esse trabalho, está convenceu ao nosso presidente de que deveria ter uma diferença, e o presidente da República, Michel Temer, realmente vai fazer, né, entre eles, os deficientes físicos, né, os trabalhadores rurais, quem mais? Não sei se militares. Pois é, eles tentam manter ainda a aposentadoria especial para algumas categorias, entre eles professores. Está em discussão isso também. Perfeito. Né? Mas agora, no caso da aposentadoria rural, do trabalhador rural, o deputado, é importante dizer que ele aponta uma alternativa de receita, que é a tributação a mais do agronegócio. Então, é importante também, no momento de crise econômica, é importante se apontar de onde tirar. Saber a origem do dinheiro, porque também não é só bota lá para o governo, também não tem. Então, o deputado já está dando até a origem de onde virá os recursos para cobrir esse déficit orçamentário do trabalhador rural. Mas não deixa de ser um trabalho realmente construtivo, edificante e justo, porque o trabalhador rural realmente é um sacrificado, principalmente no Nordeste. Na área, né, no Centro-Oeste, lá é mais mecanizada a agricultura, mas aqui não, aqui o nosso trabalhador pega a sua enxadinha de 3 libras e vai lá pro meio do sol, passa a manhã e às vezes a tarde toda sofrendo, e realmente precisa ter um tratamento diferenciado. Então, parabéns aí o deputado Danilo Forte, que teve essa sensibilidade, né, de ajudar a melhorar, atenuar a aposentadoria do trabalhador rural.
Bom, e o presidente Temer ele está tão empenhado em aprovar essa reforma da Previdência que, muito embora o país passe por uma dificuldade financeira grave, ele, na tentativa de reverter aí um placar que é divulgado aí semana a semana, ele já antecipou a distribuição de 1 bilhão e 800 milhões de emendas parlamentares para os deputados, para tentar acabar com uma certa resistência que há na base, né? Pois é, ele tem feito algumas mudanças. Realmente não é bom, não. Eu não vou dizer que quem é que o gostaria que fosse aposentado era com 40 anos, todo mundo, com não só o salário, mas, rapaz, dobra o salário para todo mundo, que é merecido. Não, era merecido. Eu trabalhei muito, né, estou com 40 anos de idade. Bom, mas de onde vai tirar os recursos? O problema é simplesmente aritmética. Eu vi uma entrevista extraordinária do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse homem cada dia ele está me impressionando mais pelas posições que ele toma, pela maneira, né, lúcida com que ele analisa, sem paixão, sem partidarismo, sem ideologismo. Fantástico. E ele disse exatamente isso, sem aritmética, sem ideologia, ou se faz a reforma da Previdência, ou nós não teremos dinheiros para pagar a Previdência dos nossos filhos e, quiçá, até nós, que nós, se durarmos um pouco mais, com certeza nós vamos deixar também de receber as nossas aposentadorias. Então, eu não sei como é que alguém pega isso para fazer trampolim político para tentar ficar bem numa foto. Eu vou defender, está tirando os direitos, mas tirando direito de quem não tinha. Se eu não ia receber, como é que eu tinha direito? É como o cara que joga na loto, aí dizer, esse dinheiro aqui eu vou gastar, mas o dinheiro você não recebeu ainda, doutor, você não pode estar cantando antes do dinheiro entrar na sua conta. Então, hoje a situação do Brasil, se não fizer a reforma, que não é boa, claro que não. Tudo que mexe, tudo que diminui, tudo que dificulta, tudo que aumenta tempo, isso é ruim para nós. Mas como é que se vai manter tudo isso sem os recursos para pagar? Com déficit astronômico. Aí alguém diz, não, mas a Previdência é superavitária. Meu amigo, não é superavitária porque é a Seguridade Social. Se for superavitária a Previdência, você tem que tirar dinheiro da saúde ou da assistência social, qual é a assistência social? É o Bolsa Família, é o seguro-desemprego, essas coisas todas fazem parte, né, da Seguridade Social e elas estão exatamente na mesma rubrica. Então, quando você conta Previdência Social, assistência social, né, você compõe a Seguridade Social, né, e a saúde, que também está dentro da Seguridade Social. Então, é fundamental que a gente tenha a consciência, tenha a humildade de reconhecer que as alternativas são muito poucas, ou nós tomamos a alternativa, ou amanhã nós vamos ser um Rio de Janeiro, ou um Rio Grande do Sul, onde eles estão recebendo as aposentadorias dele, às vezes até em 5 vezes. Tem gente recebendo aí do 13º agora, no mês de abril, pedaço do 13º. Será que é isso que nós estamos querendo para a nossa sociedade? Eu acho que não. Vamos fazer um sacrifício. Os deputados têm que ter a consciência, pensar nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Tem gente que só está pensando nas próximas eleições. Mas pense um pouquinho nas próximas gerações, que tenho certeza que vai dar certo. Pois não, bom, se serve de consolo para o trabalhador que está um tanto quanto revoltado com a reforma, vai valer também para os políticos. O político vai se aposentar com o teto da Previdência. Pois é, não vai ter privilégios para políticos ou para nenhuma classe especial. Quem quiser ganhar mais vai ter que fazer um plano complementar. Um plano complementar privado, tirando do bolso e pagando. Perfeitamente. Então, só essa mudança aí, doutor, já justifica, porque eles diziam, não, mas os políticos vão ficar. Não vão ficar. Eles vão se nivelar com todos os previdenciários brasileiros. Perfeito. Bom, doutor Bastos,
nós tivemos aí o primeiro depoimento de Marcelo Odebrecht ao juiz Sérgio Moro, ele que já havia fechado o acordo de delação, mas esse foi o primeiro depoimento pessoalmente, né, ao juiz Sérgio Moro, que conduz as investigações da Lava Jato, aliás, que conduz todo esse processo de julgamento da Lava Jato. E Odebrecht implicou mais uma vez o presidente Lula, afirmando que o amigo da planilha era, de fato, o petista, o ex-presidente. Pois é, mas aí o Lula pergunta, pois me mostre que eu recebi um tostão. Aí é que tá. É porque você diz, eu dei. Pois é, pois você deu a quem? Pois mostre, cadê o depósito? Que eu acho que ele deve ter. Ele não pode dar uma declaração, né, uma declaração dessa se ele não tiver a prova, né, do crime, a prova da transferência. Porque o Lula diz, rapaz, eu quero é ver o homem mais honesto do que eu. Ele está se comparando até com os que já morreram, né? Mas deixa para lá. Agora, precisa o Marcelo Odebrecht mostrar. Está aqui, eu doei tantos milhões ou tantos mil reais, do jeito que ele disse, e está aqui o depósito na conta de um fulano, e o fulano vai dizer, o que foi que você fez com esse dinheiro? Ele vai dizer, ele vai ter que mostrar, porque está aqui, está na tua conta, tu recebeste isso aqui. Então, você procurando, né, o caminho do dinheiro é fácil. E se eles têm, e se são organizados, porque eles tinham até um departamento de propina, eu acho que eles tinham uma organização muito grande, né? Aí fica fácil. Aí nós vamos ver se realmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não recebeu nenhum centavo, porque ele disse que não recebeu de ninguém. A não ser um litrozinho de uísque, um litrozinho de cachaça, uma besteirinha. Mas diz ele que dinheiro, nem essa história de triplex, nem sítio, isso não tem nada a ver com ele, segundo palavras dele. Então precisa que ele mostre. Pois não, Márcio? Se é de fato verdade que esse triplex e esses sítios são do ex-presidente, se de fato são de propriedade dele, por que não dizer que é? Ele passou 8 anos da presidência da República, sem gastar um tostão do salário que ganhava, mais de 30 mil, a presidência banca tudo. Será que em 8 anos, ganhando 30 mil reais por mês, não dava para ter juntado esse dinheiro? Dava para comprar 3 triplex, só para você ter uma ideia, cara. Por que não é transparente? Não, olha, é meu, eu comprei com o meu dinheiro e pronto. O problema é que ele tem que mostrar que estava pagando a empresa durante todo esse tempo. Agora, se ele não tem comprovação, recibo, tá aqui, o recibo, todos os meus recibos estão aqui na minha mão, as transferências estão aqui do banco, você pode pegar, porque você tem que provar também que fez a transferência. Não, o que eu digo é que renda ele tinha, não é? Ele tinha suficientemente para ter um triplex. Eu não sei se o sítio é grande lá, viu? O negócio lá não é pequeno, não. É alguns alqueires. Mas eu acho que ele tinha. Agora, ele precisa provar que transferiu o dinheiro da conta dele para o proprietário do triplex ou para o proprietário do sítio. Se ele não consegue comprovar isso, mas qual é o álibi dele? O álibi dele é que o triplex não é no nome dele, nem um sítio é no nome dele. Então por que eu ia comprar um triplex ou um sítio que não são meus? A jogada dele é essa. A explicação, a jogada que eu digo é a explicação. A explicação dele é essa. O triplex não é meu, não está no meu nome, e o sítio também de Atibaia também não está no meu nome. Então eu não tinha por que fazer transferência para ninguém. Bom, doutor Bastos, eu sei que a sua agenda hoje está corrida, agora 1 hora, mas só registrar, mas isso já não é novidade, registrar que a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma fase da Operação Lava Jato, dessa vez batizada de fratura exposta. Rapaz, estão pegando pesado, né? Isso investiga dessa vez o desvio de recursos para a aquisição de próteses e órteses na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Inclusive o ex-secretário de Saúde, no período de Sérgio Cabral, foi preso nessa operação. O Sérgio Cortez, qual é o nome dele? Sérgio alguma coisa Cortez aí, o ex-secretário. Sérgio Cortez. Sérgio Cortez, é isso. Pois é, as coisas, rapaz, Rio de Janeiro estava realmente apodrecido, né? Que coisa complexa, né, rapaz? Como é que eles conseguem ter o nível
né, endêmico de corrupção, que a gente fica perplexo. Não tem um setor que não tem um problema grave. Isso aí, cada vez que vai abrindo, a gente vai sentindo o odor, né, da corrupção exalar no ar do Rio de Janeiro, o que é lamentável. Então, por isso é que a gente tem que defender a Lava Jato. Eu acho que foi uma das operações, foi uma das ações mais higienizantes da nossa democracia, né? Mesmo com alguns excessos. Eu vi interessante sobre o cara perguntando se o Moro tinha feito algum exagero, se tinha feito algum. Ele disse: rapaz, uma operação dessa envergadura, você fazer alguma coisa diferente do normal, né, na quantidade que ele fez, você não conta nos dedos de uma mão a quantidade de ações que essa operação teve, que a Operação Lava Jato como um todo. Só ela tiveram 38, né, já está em 38 operações. Então, ele não errou o suficiente para encher uma mão, errou o que disse, fez diferente do que talvez até alguém possa, né? Isso contra os maiores advogados, as maiores bancas de advocacia do Brasil. Então, eu acho que ele não errou quase nada. Eu acho, para mim, ele é um gênio do direito. Isso, Luiz Roberto Barroso falando sobre Sérgio Moro. E o Brasil, com certeza, deve muito à ação desse rapaz, que a gente tem que respeitar e colocar ele no pedestal que ele merece. Porque uma das coisas que ele faz, ele é humilde, você não vê ele, apesar de alguém achar, eu acho que até o pessoal da Procuradoria se exibe mais do que ele é mais discreto, você vê que ele até é um chapéu, um óculos escuro aqui para ninguém conhecer, andando como uma pessoa normal. Então nós devemos aí, logicamente, esse trabalho hércules, mas extremamente necessário e importante para passar esse país a limpo. Agora, antes de concluir, o Marden, tu está esquecendo uma coisa importante que aconteceu agora, nessa semana. O bombardeio sírio. Sim, exatamente. Rapaz, e o pior é que aquilo ali, sendo nas mãos de duas pessoas que eu vejo que o bom senso andou muito longe deles, Vladimir Putin e Donald Trump, rapaz, eu começo a me preocupar, e me preocupar muito. E me faz lembrar uma frase dita por Albert Einstein, né? Albert Einstein morreu em 55, deve ter sido nos idos de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi de 40 a 45, 41 a 45. Perguntaram a ele de qual seria os instrumentos da Terceira Guerra Mundial, né? E ele disse: rapaz, da Terceira Guerra Mundial eu não sei não, mas da quarta eu tenho certeza. E qual é, Albert Einstein? Ele disse: vai ser pedra, tacape e lança da Quarta Guerra Mundial. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse povo tem nos dedos, não é nas mãos, mas no dedo, ele apertando um botão, eles podem destruir 80% do planeta Terra. Só para você ter uma ideia. Então, precisa que esse povo tenha juízo, tenha equilíbrio e deixem aí a vaidade, a fogueira das vaidades, deixar de acender essa luz. E aproveitando nesse momento que nós estamos, nesse momento de Páscoa, né? Nesse momento de reflexão sobre a vida, nesse momento de reflexão sobre as nossas ações, né? Pedir aí a inoculação, a injeção, a transmissão do Espírito Santo em cada um de nós, é o que eu desejo aí, para que nós possamos fazer as nossas mudanças e as nossas transformações, somente com o Espírito Santo. E aproveito aqui o momento para desejar aí a todos os nossos ouvintes, seja de Itapajé, de Tejuçuoca, de Irauçu, Uruburetama, Mirim, Tururu, São Luís do Curu, Santa Quitéria, Canidé, todo esse elan que nos assiste, a quem nós somos gratos sempre,
desejamos aqui a Atitude FM, deseja a todos uma Páscoa bem cristã, uma Páscoa bem rezada, bem orada, bem transformada, e a gente possa receber realmente a visita do nosso Espírito Redentor, revolucionário, que nos revoluciona, que é o Espírito Santo. É isso que nós desejamos, e uma Páscoa aí bem bacana, bem cristã, bem extraordinária, que todos nós merecemos, porque nós acreditamos no nosso Cristo e principalmente na ressurreição do nosso Deus. Ok, doutor, muito obrigado pela participação. Nos encontramos na próxima semana. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Então, boa tarde, boa Páscoa e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Boa tarde.